Quero agradecer a presença de todos e chamar para essa instalação da Frente Parlamentar de Combate e Prevenção à Obesidade Infanto-Juvenil e Adulta. Quero chamar para compor a mesa e já agradecendo a presença de todos. Eu vou ler todos os convidados aqui. A partir de agora, você acompanha ao vivo na TV Assembleia a instalação da Frente Parlamentar de Prevenção e Combate à Obesidade Infanto-Juvenil e Adulta, presidida pelo deputado Dr. Tiago Duarte. Balaguias, Dr. Fernando Farias, cirurgião bariátrico. Queria convidar o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Matias, já para compor a mesa, Dr. Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina. Queria convidar o Dr. André Secchini, superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, a senhora Jussara Tesseri, presidente da Gabsul, a senhora Bianca Tesseli, colaboradora da Gabsul. Gostaria de chamar a doutora Marta Silvano Beltrame, representando o Ministério Público. Gostaria de chamar o doutor Newton Carpes, coordenador da Comissão de Saúde do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nos honra a sua presença, doutor. Gostaria de chamar a doutora Doris Macedo, coordenadora do Fórum de Combate à Gordofobia no Rio Grande do Sul. Gostaria de chamar o Dr. Francisco Isaías, eminente diretor do Ambulatório de Dermatologia Sanitária do Estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de destacar e chamar para compor a nossa mesa a senhora Marta Copete, vice-prefeita e secretária de Saúde de Tara. Gostaria de chamar a vereadora Luciana Godinho, a Luísa Godinho, representando a vereadora Patrícia de Charqueadas. É uma apresentação informal e eu solicito que, se tiver mais alguma instituição, gostaria de agradecer a presença da doutora Tatiane, que concorre no nosso Conselho Federal de Medicina. Se tiver mais alguma instituição ou grupo representativo, doutora Cristina Vente, por favor, doutora Cristina, que é psicóloga neurocientista. Se tiver mais alguma instituição, eu solicito a assessoria que nos indique alguma instituição representada. Professor Edgar representa... Professor Edgar, por favor, que representa o Conselho de Educação Física. Por favor, professor Edgar. Ex-secretário municipal de Esporte, secretaria que, inclusive, não deveria ter sido extinta, mas não foi por nossa vontade, professor. Bom, eu queria agradecer profundamente a participação, destaco a presença do representante do deputado Nereu Crispim,
que muito nos honra também. Esse é um tema de grande relevância em função dos dados, né? O Rio Grande do Sul e Porto Alegre são campeões nacionais de percentuais de obeso e pessoas acima do peso. Antes que perguntem alguma coisa, não estou legislando em causa própria. Não estou legislando em causa própria, apesar de ter consciência do meu sobrepeso e também ser um exemplo concreto dessa luta, né, que os obesos têm, no sentido de não terem sobrepeso, não terem obesidade, né? Rio Grande do Sul é um estado, talvez pela sua colonização, pela sua forma de alimentação e pela sua vida atribulada, campeão nas situações de obesidade e de sobrepeso, né? E nós temos que atuar, e aí à frente, e que bom que a frente teve esse olhar, essa presença polidisciplinar com o TJ, com representante do Ministério Público, com a sociedade civil, com as entidades médicas, que nunca é demais dizer a nossa satisfação pelo trabalho que as entidades médicas têm feito, os hospitais, né, e principalmente o Conceição, que é o maior hospital público do sul do país. Então, todos congregados em medidas para tentar diminuir este problema, esse grave problema de saúde que hoje é uma epidemia, que é a obesidade, né? Me perguntavam antes, mas quais são os objetivos da frente? O objetivo da frente parlamentar é congregar pessoas, grupos, representações que possam pensar na questão da obesidade em todos os seus momentos. Todos os seus momentos, desde a prevenção, que se faz lá na cultura alimentar da criança, né? Que se preconiza que a criança tenha menos acesso a carboidratos, que se preconiza que a criança tenha menos acesso a gordura insaturada, né? Passando ao longo da vida por diversos processos nesse sentido. O gaúcho tem uma peculiaridade que normalmente a gente marca reuniões mais importantes para as refeições, né? Isso é uma peculiaridade do povo gaúcho, e isso também é um hábito, e isso também tem a ver um pouco com a nossa colonização, e isso também participa desse processo de obesidade, né? Que passa desde a prevenção até o tratamento terciário, que nós temos acompanhado aí a dificuldade, a saga dos doentes com obesidade mórbida, com obesidade, na luta. Aí o doutor Eduardo Trindade, nosso presidente do CREMERS, é o especialista na área, na luta, e às vezes até tem que recorrer à cirurgia bariátrica, né? E nós precisamos também falar da fila de espera da cirurgia bariátrica, né? Então nós queremos com essa frente discutir todos esses parâmetros, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma frente na Câmara de Vereadores, e eu me lembro que foi emblemático o caso de uma paciente que nós tivemos a participação dela, Jussara, na primeira reunião da frente. Infelizmente nós não avançamos no que tange, ela tinha 280 quilos. Infelizmente nós não avançamos no sentido de conseguir garantir a ela o direito dela poder fazer o procedimento da cirurgia bariátrica pelo SUS, e ela, ao longo dos 4 primeiros meses da frente das ações, ela participou de 2 ou 3 reuniões, e depois, infelizmente, ela não participou mais, porque ela acabou morrendo. Ela acabou morrendo em decorrência das patologias associadas à obesidade mórbida. Então, nós temos que encarar esse problema como um problema de saúde pública. As pessoas, às vezes, têm compulsões alimentares, às vezes as pessoas buscam no alimento a resposta para as suas frustrações,
isso nós sabemos, isso está bem claro, e nós queremos, com essa frente, tentar dar ressonância às medidas de prevenção e tratamento primário, secundário e terciário, e poder ajudar as pessoas na luta pelos seus direitos. Sabemos que outros estados avançam muito mais que o nosso nesse sentido, no sentido de garantir o direito, até porque o doutor Eduardo, o doutor Marcelo Matias, o doutor André Secchini, eles fizeram o cálculo matemático do custo que se tem em fazer uma cirurgia bariátrica em pacientes com obesidade mórbida e o custo que se tem em tratar essas patologias associadas. E chegaram à conclusão de que é mais barato, menos morbidade, menos mortalidade e mais humano dar acesso às pessoas a cirurgias que podem lhe salvar a vida, lhe ampliar a vida e lhe dar uma melhor qualidade de vida. Os dados estão aí, 63% dos gaúchos estão acima do peso, 19% dos habitantes de Porto Alegre estão obesos, 19%, quase 20%, né? Praticamente 1/5 da população de Porto Alegre é obesa, 1/5 da população de Porto Alegre. E o Brasil, nós já chegamos a mais da metade da população com excesso de peso, né? A tecnologia às vezes faz isso, né? Não funciona. Então, eu queria saudar a participação de todos, queria dizer que, introduzindo essa questão de que nós queremos ser a ressonância destas ações, né? Para podermos sermos efetivos e eficazes no combate a este problema de saúde pública que no Rio Grande do Sul é uma epidemia. Aqui se separou alguns dados, alguns dados ali, ó. Certo? Esse é o nosso objetivo, né? Os dados estão aí, isso é o que a gente vem conversando. O Brasil terá 11,3 milhões de crianças obesas em 2025, o Brasil terá 11,3 milhões de crianças obesas em 2025, 80% das crianças obesas se tornam adultos obesos, os números já mostrei para vocês, e aqui algumas das complicações que nós observamos nestas situações de obesidade: hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, impotência e infertilidade, problemas reumatológicos, né? Hipertensão arterial sistêmica e junto com a diabetes, maior causa de problemas vasculares, tanto cardíacos quanto cerebrais. Vocês sabem que o AVC hoje é um grande problema também de saúde pública e ele inicia num quadro de obesidade, muitas vezes, compartilhando hipertensão e diabetes. Eu olho hipertensão e diabetes, já olho para o doutor Marcelo Matias, que também é gineco-obstetra, e nós lembramos das gestantes que vão acabar tendo gestação de alto risco em decorrência de hipertensão e diabetes. Por quê? Porque lá anteriormente tiveram sobrepeso, tiveram obesidade. Nós temos dificuldades nas nossas maternidades, o que era uma questão que antigamente era restrita a 1, 2 casos, 3, 4 casos por ano, hoje já é frequente, porque nós não temos mobiliário em sala cirúrgica adequado para pacientes extremamente obesas. E aí, inclusive, a gestante acaba tendo um risco aumentado, o seu filho acaba tendo um risco aumentado. Então, nós queremos tentar atuar, volto a dizer, prevenção,
tratamento primário, secundário e também abordar os gargalos de encaminhamento do tratamento terciário. Então, dessa forma, mas não sozinho, com a participação de todos vocês e outros deputados que, sem dúvida nenhuma, vão se agregar ao longo dessa nossa frente, nós queremos poder, ao fim e ao cabo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Certo? Agradeço muito a presença de vocês e quero principalmente ouvi-los na noite de hoje para a gente poder, enfim, fazer uma construção bem positiva. Dr. Marcelo Matias. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer especialmente ao meu colega de plantão, já foi meu chefe e meu chefiado, meu parceiro, meu amigo, Dr. Tiago Duarte, que teve o prazer de me chamar para novamente estar nessa sala, podendo conversar sobre um assunto que diz respeito à saúde pública do nosso Estado. O interessante disso é que é uma área que é fora dentro da nossa zona de conforto, né? A gente, como ginecologista e obstetra, tem menos conhecimento do que, por exemplo, o Dr. Eduardo Trindade, que lida diretamente com a questão da obesidade, mas a gente sofre de algumas formas as consequências, e essas consequências são consequências individuais, que tem a ver com aquela paciente que tem o sobrepeso ou a obesidade, e tem as consequências do sistema, e as consequências do sistema que impedem muitas vezes que essa paciente ou esse paciente ou essa criança ou esse idoso tenha um tratamento adequado e, portanto, possa ou evitar ou tratar adequadamente diante da presença de uma doença. É importante a gente deixar claro que eu fui de uma geração onde meus pais diziam que determinadas coisas não eram doença, determinadas coisas eram falta de vergonha na cara ou qualquer coisa do gênero. Poucas coisas podem estar mais erradas do que isso. Por mais que eu ame meus pais, eu quero dizer que nesse aspecto eles estavam errados. A obesidade ela é uma doença e a pior coisa que a gente pode fazer diante de uma doença é trazer o preconceito. Porque se a gente parte do pressuposto que a pessoa que é doente porque quer, a gente acabou de afastar a possibilidade do tratamento. Vamos deixar claro que nós estamos tratando de uma doença que hoje em dia é uma pandemia, como definiu a FAO. Não é de graça que foi definida como uma pandemia. Nós estamos tratando de uma situação que é relativamente nova, se a gente for tratar da evolução do ser humano. Hoje a gente tem um aumento da produção de alimentos e de alimentos industrializados e de alimentos de alto poder calórico, sem necessariamente alto poder nutritivo, o que, portanto, produz um aumento de obesidade sem necessariamente afastar a desnutrição, o que é uma coisa muito grave. E isso tem sido visto em todas as faixas etárias. Se a gente olhar, por exemplo, a última avaliação que a gente tem da Unicef, e eu estou olhando dados, porque eu sou gineco, a gente não estuda exatamente isso. A gente sabe que tem 40 milhões de crianças no mundo entre 0 a 5 anos com obesidade. E como o Dr. Tiago disse, são exatamente essas as crianças que vão ter um risco maior, não exclusivamente, mas vão ter um risco maior de vir a ter obesidade ao decorrer da sua vida. Além disso, quando a gente fala na presença de doenças crônicas nas pessoas com obesidade, é importante a gente saber que é muito mais do que aquilo que está sendo visto ali. Aquilo é o que estatisticamente é mais importante. Mas eu ouvi na faculdade, e eu até gostaria que os especialistas da área me dissessem se isso está errado, mas que a mortalidade de obesos mórbidos era comparável ou maior do que tabagistas pesados. Especificamente porque quando a gente soma todas as comorbidades e joga para grandes populações, nós estamos tratando de uma situação que encurta e muito não só a qualidade, mas a expectativa de vida. Por que isso é importante? Porque me chamaram a atenção esses tempos para que eu percebesse um detalhe. A gente não tem idosos obesos mórbidos. Sabe por que a gente não tem idosos obesos mórbidos? Porque a doença ceifou a possibilidade de manutenção da vida por mais tempo. Nós estamos tratando de uma coisa que efetivamente é grave.
E 1 a cada 2 brasileiros pesa mais do que deveria. Levanto a mão, faço parte deles. No meu caso específico, não chega a ser exatamente uma doença, mas eu sempre me defino como um doente. Eu sempre olho para minha esposa e olho para mim me alimentando e eu percebo claramente a diferença. A minha esposa é muito magra. Ela come porque é obrigada a comer. Então ela senta numa mesa, pega uma quantidade desse tamanhozinho de arroz, ela pega um bifinho, pega um pedacinho mínimo de salada e se satisfaz. Eu olho para a comida e digo assim, meu Deus, eu tenho uma fascinação por aquilo, porque a minha cabeça funciona dessa forma. E, portanto, eu vou passar eternamente brigando com o peso. E essa é uma coisa que é difícil os magros entenderem. A gente que vai comer e tem a cabeça, a gente enxerga a comida de uma forma diferente. E, portanto, é superior a gente. E por isso eu vou ficar lutando com relação a isso. No Brasil, segundo o Hospital Albert Einstein, existem mais de 20 milhões de obesos. 12,5% dos homens e 16,9% apresentam obesidade e 50% apresentam sobrepeso. Porto Alegre é uma cidade que conseguiu ter um péssimo troféu de primeiro lugar, que é a cidade onde os homens têm mais peso no Brasil. As mulheres não entram no top 3, mas também nós estamos mal, porque o nosso estado é um estado mal posicionado do ponto de vista de excesso de peso. E eu sempre pergunto, e o Dr. Tiago fez essa pergunta, o porquê. Pode ser genética, pode ser alimentação, pode ser o clima, que é mais frio, pode ser um conjunto de coisas, mas é fundamental a gente entender que também aqui o sistema de saúde deveria ser mais preparado para isso. E é nisso que o Sindicato Médico deve e tem exercido cada vez mais a sua função. Mas vamos entender que quando a gente fala de tratamento, de prevenção de obesidade, não está se tratando de uma especialidade médica. Está se tratando de uma coisa muito mais multidisciplinar, porque ela vai passar, sim, eventualmente, por médicos como o Dr. Eduardo Trindade, que vão chegar no fim da cadeia e vão ter que, com uma cirurgia, salvar ou melhorar a vida dessas pessoas. Ok, mas a gente tem um conjunto de degraus a ser subidos nessa escada, que vão lá desde a pequena infância, onde a educação familiar, onde o acesso à família, alimentações mais saudáveis, onde a educação que faz com que a bolachinha recheada não seja o alimento mais importante, onde talvez a própria amamentação tenha que ser mais valorizada. Ali, na base, a gente vai ter a diferença. Na escola, no trabalho, no aprendizado, no acesso à saúde dentro da escola com a educação, a gente tem que fazer uma mentalidade que possibilite com que uma alimentação mais saudável, e não com a mentalidade minha, mas com a mentalidade de saúde, seja colocada de uma maneira mais disponível para nossas crianças hoje em dia. Outra questão importante é que eu fui de uma geração que eu brincava na rua, eu corria, eu andava de bicicleta. A minha filha fica trancada essencialmente dentro de casa, e se eu não tivesse condições de levá-la para uma academia ou para um jogo de tênis, ela talvez tivesse afastada do esporte. Sinto dizer, por incrível que pareça, mas até a segurança pública tem feito diferença nesse aspecto, porque a gente vai caminhar na volta da minha casa e as pessoas são assaltadas. Portanto, até isso, a gente deixa as crianças hoje brincar na rua, como a minha geração brincou, talvez isso também interfira. E o que acontece é que eu vou falar um pouco mais sobre a minha área, que é o que eu conheço um pouco melhor. Na área de ginecologia e obstetrícia, a obesidade produz um impacto violento. E ela produz um impacto violento porque vamos tirar a questão psicológica do fato de que meninas obesas têm uma dificuldade maior de autoaceitação e um problema de autoestima que leva elas a ter um conjunto de condutas que inclui até comer mais. Vamos tirar isso.
Vamos deixar claro que aumenta o índice de sangramentos irregulares, aumenta o índice de infertilidade, aumenta o índice de abortamentos. Quando essas mulheres engravidam, aumenta o índice de risco gestacional, de forma que elas têm aumentos, inclusive de mortalidade materno e fetal, por doenças graves como diabetes e hipertensão, que não é que poderiam ser totalmente evitadas se as pessoas não fossem obesas, mas teriam, sem dúvidas, a sua incidência minorada. E o Dr. Tiago foi perfeito nesse aspecto. Houve um caso rumoroso no nosso hospital, o Hospital Presidente Vargas, onde uma paciente que teve que ser transferida para o grupo hospitalar Conceição, simplesmente pelo fato de que a mesa cirúrgica não tolerava o peso dessa paciente. E, portanto, aquilo que parecia ser preconceito, por que não vou me atender, tinha na sua essência uma base de dificuldade do sistema de saúde. Os exames, o laboratório, as mesas cirúrgicas não são preparadas para essas pacientes e deveriam o ser, porque sim, nós temos um aumento de incidência e, portanto, isso vai cada vez mais bater na nossa porta. Quando a gente vai para a área da ginecologia, a gente já inferiu um pouco o risco aumentado de sangramento, o risco aumentado de infertilidade, mas aumenta câncer. Determinados cânceres ginecológicos, notadamente o câncer de endométrio, ele tem a sua incidência aumentada em pacientes obesas. Ou seja, na minha área especificamente, obesidade significa aumento de morte. E não é só na minha, são em várias. Por isso, o sistema público de saúde, o sistema privado de saúde, as escolas, o governo de uma maneira mais ampla, a imprensa, todos devemos entender a obesidade como uma doença e devemos iniciar o ataque a essa doença desde a juventude, desde a criança e levar esse tratamento e esse acompanhamento e essa prevenção ao longo da vida. E quando o indivíduo já tem a obesidade, urge que o sistema público de saúde ofereça endocrinologistas, nutricionistas, professores de educação física, toda a equipe multidisciplinar necessária para que o tratamento seja feito antes de que a gente precise da última possibilidade, que é a utilização da cirurgia. Isso importa a todos nós, gordinhos, magros, obesos, a todos nós. Obesidade é uma doença do país. A nossa função é trabalhar em nome de todos. E por isso eu agradeço a felicidade de eu poder estar falando de um assunto que não é exatamente o meu, mas ele é meu no coração, porque eu tenho todo o objetivo do mundo de ajudar a ter um sistema melhor em todos os aspectos, para que a gente possa fazer a prevenção e o tratamento da obesidade. Muito obrigado. Está com a presença do senhor Lauro Birajara Guiara, professor de Educação Física, do senhor Vilmar Martins, do GHC, a da senhora Maribel Inácio, também do Grupo Hospitalar Conceição, o senhor Paulo Matos, representando o secretário estadual de Esportes, João Derli. Por favor, até a mesa. O senhor Sérgio Tabajara, do Instituto Pequeno Cidadão, e o senhor Alexandre Santos, do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Doutor André Secchini. Boa noite. Primeiro, agradecer ao doutor Tiago aqui pela oportunidade de trazer a visão do sistema público de saúde. Estou superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, né, que é o maior grupo de saúde pública da região metropolitana. Temos um núcleo que agora em outubro está fazendo 30 anos, né, de cirurgia bariátrica, né? Eles iam realizar um encontro lá no nosso auditório, que comporta 120 pessoas. A gente teve que transferir esse encontro, né, para um auditório maior, que vai se dar por um convênio que nós temos com a Unicinos, porque o encontro ficou muito grande, né, comemorando os 30 anos de cirurgia bariátrica. O colega que me passou essa informação, que está organizando o encontro, eles já operaram já 900 casos de cirurgia bariátrica. Eu fiquei espantado, mas ele me disse que é muito pouco, né? Que ele consegue operar uma média de um caso por semana, né, em função do sistema. Bem,
Nessa colocação singela dele, eu quero operar mais e eu só consigo operar um caso por semana, que entra o sistema público de saúde. Todos nós sabemos que a grande maioria da população, em torno de 80% dela, não está assistida por algum plano de convênio. Tá? E justamente são nas camadas mais pobres da população que a obesidade se expressa de uma maneira maior. Tá? As populações mais abastadas, elas possuem conhecimento, recurso, para evitar a obesidade, e uma vez tendo a obesidade, eles têm condições mais fáceis de realizar uma cirurgia, de entrar num programa, tudo bem. Nós temos que olhar para as camadas menos assistidas. Nesse ponto, os hospitais públicos têm especial importância, tá, na criação desses grupos. E eu falo que tem que ser grupo, porque a medicina hoje, ela é uma coisa complexa. Ninguém mais quer operar um cirurgião, ninguém quer ser operado por um cirurgião que faz essa cirurgia uma vez por ano. Isso é uma técnica, é quase que, acredito eu, uma especialidade. O doutor Eduardo vai nos falar isso, mas a gente quer alguma pessoa cuja o resultado ele é melhor em função da repetição da técnica. Quantas cirurgias ele já fez? Já fez 1.000, 2.000, esse é o objetivo. Parece que fazer a cirurgia não é uma coisa muito complicada, o resultado é complicado. Então, os grandes hospitais têm a obrigação de se inserir no sistema, ampliar suas agendas, captar mais esses pacientes. O que acontece? O sistema é desorganizado. A gente tem um núcleo que depende de uma atitude multidisciplinar, psicólogos, fisioterapeutas, educadores de saúde, de educação física, né? Então, tudo isso tem que ser só. E muitas vezes, todo esse arsenal que é necessário, como o doutor Marcelo colocou, como última coisa a cirurgia, todo esse arsenal ele tem que ser usado de uma maneira coerente. E quem é que tem isso? Os grandes hospitais. Os grandes hospitais públicos, eles têm a obrigação de se inserirem no sistema, tá? E da melhor maneira possível, executar essa tarefa. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Doutor Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina, cirurgião do aparelho digestivo, por favor, e solicito a participação na mesa da doutora Maísa Beltrame, que representa a Secretaria Estadual de Saúde. Por favor, doutora Maísa. Doutor Eduardo. Então, muito boa noite a todos. Doutor Tiago Duarte, deputado estadual, parabéns por essa brilhante iniciativa. Doutor Marcelo Matias, que me antecedeu, doutor André Secchini, doutor Newton Carpes, do desembargador, e demais autoridades já nomeadas. Vou falar aqui não só como presidente do conselho, é uma satisfação, mas eu vou falar aqui como cirurgião bariátrico também, principalmente que eu trabalho nesses dois núcleos, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Até queria fazer uma correção aos senhores. A cirurgia bariátrica não é o último tratamento quando todos os outros não funcionaram. É o melhor tratamento para aqueles pacientes que já atingiram um índice de massa corporal, não vou ser tão técnico aqui, acima de 35 ou acima de 40. Como o doutor Marcelo Matias muito bem colocou, isso não é uma culpa do paciente, isso não é uma responsabilidade do paciente ter atingido o MC, por razões metabólicas que a gente muitas vezes ainda desconhece. Estou aqui com uma neurocientista aqui ao meu lado. A gente não sabe os mecanismos, mas dois indivíduos com uma dieta igual, calórica, por que um vai absorver tanto e o outro não absorve tanto? Então, são mecanismos neurofuncionais que ainda vão ser explicados. E como o doutor André Secchini muito bem colocou, nós não podemos deixar de oferecer o melhor tratamento disponível para essa população que tanto precisa. Vamos fazer o seguinte equação. Vamos hoje, na maior emergência hospitalar do estado do Rio Grande do Sul, emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição. 90% dos pacientes que estão lá vão estar lá por quê? Ou infarto agudo miocárdico, ou doença coronariana, ou por alguma comorbidade relacionada ao diabetes mellitus tipo 2. Essa informação, não sei se é 90%, mas um número grande. A maioria desses pacientes está associado pelo excesso de peso.
Então, por isso, nós, como sociedade, temos a obrigação de saber desvendar tantos mecanismos por que se dá essa obesidade, mas sim, neste momento, oferecer tratamentos para evitar, como o Dr. Tiago muito bem colocou, é custo efetivo o tratamento da obesidade, principalmente a longo prazo. Eu posso até lhe dar o tempo. Em 10 anos se paga uma cirurgia bariátrica. Então, qual é que são os grandes desafios, nós, como sociedade, como o parlamento? Atualmente, no estado do Rio Grande do Sul, só 3 hospitais públicos realizam cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde. São eles: o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Hospital Nossa Senhora da Conceição e o Hospital São Lucas da PUC. Nós não temos centro de tratamento de obesidade no SUS. Em Santa Maria, nós não temos em Pelotas, nós não temos em Passo Fundo. Então, nós temos que tentar otimizar esses fluxos de tratamento, porque nós estamos deixando essa população literalmente morrer. Como o Dr. Marcelo Matias, mais uma vez, muito bem colocou. Por que nós não vemos idosos obesos mórbidos? Porque eles faleceram antes. Eles faleceram aos 60 anos, eles falecem. E nós estamos passando uma transição epidemiológica, assim como passou outros países. A gente vai ver a questão dos Estados Unidos da América na década de 70. E por isso que lá surgiu a cirurgia bariátrica. E mais uma vez eu quero reforçar e quero deixar esse recado aqui para os senhores. A cirurgia bariátrica não é um tratamento quando falha os outros tratamentos. Ela é o melhor tratamento para aqueles pacientes com índice de massa corporal acima de 35 ou acima de 40. Então, qual é que são os desafios para o Sistema Único de Saúde que nós temos que combater? Melhorar o acesso. Atualmente, as listas de espera para a cirurgia bariátrica, isto é, o paciente entrou no posto de saúde hoje, ele fica no mínimo 2 anos na fila até ser encaminhado para o hospital. E chegando no hospital tem outro gargalo, como o Dr. Secchini muito bem falou. Todos os hospitais é 1 ou no máximo 2 cirurgias por semana. Então, nós temos que melhorar essa situação. Isso, primeira condição. Segunda, pelo Sistema Único de Saúde, só faz a cirurgia convencionada, a cirurgia aberta, com corte. Nós não temos cirurgia minimamente invasiva ou videolaparoscópica pelo SUS. E, principalmente, a gente está operando uma população economicamente ativa, que está entre seus 20 e os 40 anos. Então, nós temos todas as vantagens da cirurgia por vídeo, que é o retorno mais célere às atividades habituais, o retorno mais célere ao trabalho. Então, Dr. Tiago, mais uma vez, não vou me alongar aqui, mas saudar essa brilhante iniciativa do senhor. Certamente, isso é a maior epidemia do século XXI, é a obesidade. Eu não resta dúvida isso. Não é porque eu faço cirurgia bariátrica, mas é a maior epidemia que a doença coronariana, é a maior epidemia que o diabetes tipo 2, é maior que a epidemia que as doenças cerebrovasculares. Por quê? A obesidade está relacionada com todas elas. E nós temos que tratar a obesidade como uma questão urgente de saúde pública. E, infelizmente, ainda ela é envolvida com muitos preconceitos, principalmente com o paciente obeso. Então, nós temos que vencer a barreira dos preconceitos, nós temos que criar maior número de centros especializados em tratamento da obesidade e da obesidade mórbida no estado do Rio Grande do Sul, e essa questão de discutir a disponibilização de cirurgia videolaparoscópica para o Sistema Único de Saúde. Mais uma vez, muito obrigado. Doutora Cristina Vente, psicóloga e neurocientista, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui debatendo esse tema. Também parabenizo pela brilhante iniciativa, porque nós precisamos compreender um pouco mais desse universo a respeito da alimentação. E uma coisa que passa desapercebida é a profunda ligação com as emoções. Como bem o Dr. Tiago citou antes, o alimento é um evento que congrega as pessoas. Se marca reuniões, no almoço, no jantar. Os grandes eventos familiares também são sempre cercados pelo alimento. Então, o alimento ele assume um caráter afetivo muito grande. E o indivíduo, quando passa por suas provações ao longo da vida, esse alimento ele serve como uma figura suportiva. Na falta de família ou de amigos, enfim, o alimento adquire esse caráter. Então, nós nos alimentamos para comemorar,
Nós nos alimentamos quando estamos tristes, porque eu mereço uma compensação, quando trabalhamos demais, enfim. E quando nós percebemos essa mudança que está havendo na sociedade contemporânea, de uma rotina altamente desregrada, de não haver uma educação do próprio paladar, eu vejo que o paladar, falando em termos de percepção de sabor dos alimentos, a criança ela não desenvolve lá na tenridade. Os caros colegas médicos podem me auxiliar nesse tema, mas a criança ela não desenvolve adequadamente, e tudo isso vai contribuindo para os hábitos alimentares não saudáveis. Então, aquele paladar fica sendo estimulado por poucos elementos. E então, eu vejo sim como algo importante nós atuarmos no setor primário, no setor preventivo, que é onde, entendendo essa relação com o alimento, o porquê eu tenho esse alimentar compulsivo e muitas vezes até punitivo, tem pessoas que se alimentam para se punirem. E entrando mais na esfera já quando há necessidade de uma intervenção cirúrgica, enfim, o que se percebe? O indivíduo, quando está fazendo o preparo para cirurgias bariátricas, muitas vezes ele não faz o uso adequado das medicações psiquiátricas que são recomendadas, ele faz uma autossabotagem e não informa a equipe. Quando é um paciente que está em via particular, se consegue entrar em contato com a equipe, informar médico, informar nutricionista e então postergar essa cirurgia, mas no SUS se nota que isso não acontece, né? Porque ele burla essa questão toda. E então aí nós temos aqueles altos índices no pós-operatório de crises depressivas profundas, né? E uma baixa adesão ao tratamento desses pacientes que acabam, sim, sabotando e, de novo, por questões emocionais, por questões afetivas. Então, a importância de nós entendermos essa relação das emoções com o alimento, com o uso que nós fazemos do alimento. Acho que era isso que eu gostaria de ressaltar nesse momento. A relação com o alimento precisa ser mudada desde a infância. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Doutor Newton Carpes, coordenador da Comissão de Saúde do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença. Cumprimento a todos, parabenizo também, na esteira dos demais, o doutor e deputado Tiago Duarte, pela essa iniciativa, pela dar esse start na frente parlamentar de combate ao tratamento da obesidade, que pelos dados médicos, pelo que se percebe, eu até não estava nem preparado para falar, eu acho que me coloquei numa posição meio estrategicamente errada, eu podia estar lá no outro lado, mas pelos dados fornecidos aqui, pelo que eu tive dando uma lida, realmente pode se caracterizar como uma epidemia, essa obesidade e o sobrepeso. Eu percebi que, numa leitura que eu fiz, eu acho que foi acompanhando o dado que o senhor mandou para todos nós, 2/3 da população gaúcha ela sofre de sobrepeso e um percentual X de obesidade, e o doutor lá na ponta, cujo nome eu não recordo, desculpa, me perdoe, falou em 20 milhões de brasileiros sofrem de obesidade, né? Em torno de 19, 20 milhões, quer dizer, nós estamos com quase 10% da população brasileira muito acima do peso ideal. E aí eu entro, como a doutora aqui também que me antecedeu, falando da necessidade de um tratamento preventivo. Acho que isso aí tem que ser atacado e é uma frente parlamentar, eu acho que serve como um ambiente propício a isso, de nós revisar, inclusive, o currículo escolar, já não digo mudar o currículo para incorporar uma cadeira nesse sentido, mas trabalhar com o alunato de jovem, infantil, porque a prevenção é o melhor caminho. Embora nós estamos falando com médicos e todos falem em cirurgia bariátrica, no judiciário tem uma onda grande de judicialização de saúde, e aí as cirurgias bariátricas também ocupam a sua fração de importância, e não só a bariátrica gera um custo enorme para o orçamento, pesa no orçamento público, mas também aquelas cirurgias pós-bariátrica também, né? Que tem aquelas
aquelas cirurgias estéticas, que na verdade não são estéticas, são necessárias e imprescindíveis até para o cidadão ter uma vida normal, uma vida adequada. Então tem um reflexo, um impacto muito grande na sociedade, e eu não estava muito preparado para falar, mas eu acho que eu tenho que me limitar apenas a dizer que o artigo 196 da Constituição, e aí eu puxo para a minha área, obviamente, vou puxar a brasa para a minha sardinha, o 196 é que garante, está lá inscrito, numa Constituição bastante social, bastante preocupada com a vida e os direitos fundamentais do cidadão e do indivíduo, e o artigo 196 garante, diz que lá a saúde é direito de todos e um dever do Estado, que ele deve exercer deve cumprir, deve observar, mediante políticas públicas, mediante políticas sociais e políticas econômicas. Está lá no artigo 196. E o Judiciário, sempre que instado a isso, e nós, sempre que chamados ao processo, nós temos dado uma resposta bastante satisfatória. Eu hoje integro e coordeno e sou presidente do Comitê Estadual, vinculado ao Judiciário e ao CNJ, que nós tratamos do assunto de saúde, preocupados com a onda enorme de judicialização. Nós temos no país, só para se dar uma dimensão rápida também, nós temos mais de 1.700.000 ações envolvendo saúde pública. Então, é uma cifra estratosférica, e nós temos no Estado aqui mais de 200.000 ações já propostas também, envolvendo também a judicialização de saúde. Isso tudo pesa no orçamento. E então nós temos que não só olhar uma ponta do sistema, do resultado final, já tratando a obesidade bariátrica, enfim, a cirurgia, mas nós temos, eu acho, que nos voltar mais para a educação e para a cultura do menino, da menina, do estudante, lá na ponta, para evitar o salgadinho, evitar aquelas guloseimas que são tão maravilhosas, mas que causam um mal terrível. Então, me limito a isso, lhe parabenizo mais uma vez, parabenizo os doutores que me antecederam pela brilhante colaboração. Então, me limito a isso. Muito obrigado. Professor Edgar. Eu acho que eu ouvi bastante aqui agora, mas eu acho que o problema da obesidade infantil, ele está aqui, ó. Eles ficam mais em casa, olhando o celular, ou tablet, ou computador, do que fazendo um exercício na rua, jogando futebol, um basquete, um voleibol. Eu acho que o grande problema da saúde, que aliás não devia ser Ministério da Saúde, devia ser Ministério da Doença, porque nós estamos tratando de doença aqui, não de saúde, de prevenção à saúde. Então, o Ministério com o nome de saúde está errado. É Ministério da Doença, como já dizia o nosso vereador, Carlos Alberto Garcia, lá na Câmara de Vereadores, eu me lembro bem quando ele falava. E o segundo problema é o esporte em si. Porto Alegre, por exemplo, acabaram com a Secretaria Municipal de Esportes e os seus projetos que desenvolviam o lazer e saúde das caminhadas orientadas, do projeto das escolinhas de futebol, da inclusão das crianças que não tinham condições sociais de serem encaminhadas a um clube que pratique o esporte. Existia um projeto onde as crianças eram acolhidas, as crianças de baixa renda, que eram acolhidas para a prática de esporte, e esse projeto, esse convênio não foi regularizado até hoje, doutor Tiago, e tu sabe bem da nossa luta lá na Câmara de Vereadores e aqui na própria Assembleia, pela não extinção da secretaria, né, no governo que está aí atual, e o governo estadual anterior também extinguiu a Secretaria Estadual de Esportes, e hoje o novo governador recriou a secretaria de novo. Acredito que tem bons projetos feitos pelo João Derli, o secretário, na área do esporte. Mas, para mim, continua sendo isso aqui o problema da saúde da obesidade infantil hoje. É o tablet, o celular e o computador. Então, muito obrigado. E obrigado, doutor Tiago, pelas palavras aí. Obrigado. Doutora Maísa Beltrame, por favor, representando a Secretaria Estadual de Saúde. Em primeiro lugar, agradeço a participação e poder estar aqui com uma temática
para nós, muito cara. A obesidade realmente é um problema. Eu, dentro da Secretaria, coordeno a política de alimentação e nutrição. E é uma temática que a gente vem tentando avançar e que requer, sim, um olhar mais ampliado da condição de doença. Mas a gente não pode esquecer que a questão da obesidade é um problema multifatorial. Quando a gente conversa em relação à cirurgia bariátrica, é um ponto da linha do cuidado. No Rio Grande do Sul, nós já implantamos a linha do cuidado da obesidade. E isso já passou pela CIB, e hoje nós temos 6 linhas de cuidado. E aí eu só gostaria de corrigir um pouquinho o doutor Eduardo, porque hoje nós temos 7 hospitais no Rio Grande do Sul habilitados para cirurgia bariátrica, sendo os 3 citados em Porto Alegre. Mas nós já estamos com 7 hospitais e esperamos, sim, mais hospitais, que ampliem mais hospitais na oferta desse serviço. Considero, sim, que é um problema, mas é um problema que a gente precisa, sim, fazer um enfrentamento dos fatores causais da obesidade. E esperamos, sim, que a gente consiga avançar, e me coloco à disposição para a gente, dentro da área técnica, auxiliar a população gaúcha nesse problema que é gravíssimo. Muito obrigada. Obrigado. Dr. Francisco Isaías, diretor do Centro de Dermatologia Sanitária, que completa 50 anos esse ano. 80. 80 anos, desculpe. Eu quero saudar o nosso eminente parlamentar e amigo, Dr. Thiago, os membros que acompanham aqui esse importante debate. E eu quero saudá-lo, deputado Thiago, pela iniciativa. Nós vivemos num país que enfrenta uma das crises de escassez orçamentária e econômicas mais marcantes dos últimos 50 anos. E tu procurar e delimitar as políticas públicas é muito importante para enfrentar essa escassez de recursos. Então, se vivemos num estado ou numa cidade em que quase 20%, doutor Marcelo, quase 20% dessa população tem sobrepeso, eu acho que é muito importante, aqui nessa casa, que é a Caixa de Ressonância para o Estado do Rio Grande do Sul, se priorize, se busque um sinergismo de ações envolvendo o judiciário. O magistrado fala muito bem do processo da judicialização, que consome hoje quase 40% do orçamento da Secretaria Estadual da Saúde, e que a gente possa construir e estruturar políticas públicas informadas pela evidência. E a evidência está aqui, os números e os níveis de morbidade que a nossa população enfrenta. Então, quero saudar o Ambulatório de Dermatologia Sanitária, que completa 80 anos. Ele começa como uma casa que cuidava da saúde de fronteiras, né? As doenças venéreas, a hanseníase, era a nossa principal atividade. E hoje, por sermos um centro de atendimento na área da infectologia e também da dermatologia, nos chegam lá, sim, pacientes obesos de todo o estado. E que, às vezes, além dessa nosso mister, dessa nossa atividade precípua, nós também enfrentamos as questões de segurança alimentar e agravos ou comorbidades que acompanham essa população usuária. Então, quero saudar mais uma vez a iniciativa, doutor Thiago, e colocar a equipe lá do Ambulatório de Dermatologia Sanitária à disposição para ombrearmos aí nessa construção de uma política para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado. Doris Macedo, coordenadora do Fórum de Combate à Gordofobia do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela tua presença. Boa noite a todos os presentes. Parabéns, deputado, pela iniciativa, e agradeço a oportunidade de poder estar falando. Então, o Fórum de Combate à Gordofobia é uma iniciativa que está acontecendo desde fevereiro, com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos Estadual,
E foi criado um espaço de debate entre o poder público e a sociedade civil organizada no combate à gordofobia. O que vem a ser a gordofobia? Esse espaço é muito importante para que haja essa discussão, para que a gente possa combater em todos os âmbitos, né? Porque é necessário que hajam as cirurgias bariátricas, o combate à obesidade, mas isso são iniciativas que vão encontrar efeito a longo prazo. Hoje, esses dados, que são dados do IBGE, da pesquisa de 2017, conta que 63% da população está dividido, dos gaúchos, né, da capital de Porto Alegre, está dividido entre pessoas com excesso de peso ou obesas, pessoas acima de 18 anos. Né? As iniciativas de prevenção e de combate nutricional são iniciativas a longo prazo que acontecem desde a infância, mas nós estamos falando de uma população acima de 18 anos e que tem que ser atendida, né, neste momento, porque a gordofobia é uma retirada de direitos que estão previstos no 5º artigo da Constituição brasileira, onde diz que todos têm direito à igualdade. E com a retirada de direitos, nós estamos falando de retirada de direitos ao acesso ao mercado de trabalho. Então, estamos retirando dos cidadãos o direito à inserção no mercado, então é o direito ao seu sustento, né? Baseado na sua aparência e não na sua competência, de ter um bom atendimento nos hospitais públicos, por não ter macas que comportem o seu peso, o seu tamanho, cadeira de rodas, nós estamos falando de casas funerárias, né, em uma população que ainda não foi atendida por essas cirurgias. E quando são, nós também temos que pensar que aumentem o número de cirurgias, com certeza, mas nós temos que pensar no atendimento pós-operatório, porque hoje o índice de suicídio em pessoas pós-bariátricas é muito grande, né, que a colega aqui vai poder falar melhor sobre isso, e o índice de alcoolismo. Por quê? Porque não encontra um respaldo psicológico, não encontra um respaldo psiquiátrico pela falta de atendimento no SUS. Né? Por quê? Porque essa pessoa pós-bariátrica, ela passa de, digamos, um peso de 150, 160, 200 quilos, e aí ela vai emagrecer e vai perder praticamente um adulto médio. Então, ela vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer mais, né? Não é mais aquela pessoa que ela era. Ela vai ter sobras de pele pós-cirúrgicas e vai necessitar de cirurgias reparadoras, né? E não somente pela questão estética, mas por questão de bactérias, por causa dessas sobras de pele, são todos problemas que são decorrentes desse pós-operatório. E também a questão da inserção social mesmo, dessas pessoas estarem inseridas socialmente, porque ela é a maioria da população. Então, ela necessita de políticas públicas nessa área, para que ela conviva socialmente. Eu aproveito também para convidar a todos. Em setembro, será o mês da visibilidade gorda e do combate à gordofobia do Rio Grande do Sul, tá? Que está sendo organizado pelo Fórum de Combate à Gordofobia, juntamente com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, onde acontecerão diversas atividades. Por favor, procurem as redes sociais do Fórum de Combate à Gordofobia do Rio Grande do Sul, que contém a programação. E esse espaço será um espaço de debate, né, para que nós consigamos encontrar soluções, né, para sanar essa falta de acessibilidade dessas pessoas que estão acima do peso ou obesas. Tá? Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado. Jussara Tessili, presidente da Gabsul, e eu tenho que fazer essa saudação a Jussara, todo mundo sabe. Ela é presidente da Sociedade Gaúcha de Apoio ao Operado Bariátrico, ela é operada bariátrica. Temos vários operados bariátricos aqui na sala, né? E quero dizer assim, e dar também um depoimento da coragem que a Jussara e a Bianca tiveram na fundação da associação, né? E principalmente quando singelos projetos, Doris,
nós tivemos no âmbito municipal e que para nós foram projetos de lei que acabaram pegando, projetos de lei com impacto, como por exemplo aquele que dá a possibilidade de desconto em restaurante para operado bariátrico, e que em determinado momento a Jussara e a Bianca, claro que eu também sofri isso, mas como diria o Vicente Mateus, presidente do Corinthians, quem está na chuva é para se queimar, né? Então, eu sofri isso, mas eu já tenho uma certa estrada, mas elas sofreram um preconceito extremamente forte de alguns meios de comunicação, inclusive que trataram nas suas temáticas dos obesos como aleijados. Exato. Como aleijados. Houve casos de relatos de pessoas que foram encaminhadas a hospitais veterinários. Então eu quero destacar aqui a seriedade, a coragem da Jussara e da Bianca no levar essa temática, e eu tenho certeza que aqui na Assembleia nós vamos ter um horizonte ainda maior para atuar com todos esses atores aqui, e certamente vamos poder avançar mais nesse tema do que anteriormente nós tínhamos restrito ao município de Porto Alegre. Jussara. Então, meu boa noite a todos os componentes da mesa. Quero dizer que é com grande satisfação que estamos aqui hoje também acolhendo aos senhores, junto com o deputado Tiago Duarte, que é o nosso grande incentivador, e fazer uma pequena correção. Doutor Tiago, nós hoje já somos a Associação Brasileira de Apoio aos Obesos e Bariátricos, e nós iniciamos como GABSul, que era o Grupo de Apoio aos Bariátricos do Sul. É um nome tão simpático, né? Mas hoje nós somos a ABAOB, né? E estamos atuando em âmbito nacional, porque quando nós éramos da Associação Rio-Grandense, médicos de outros estados nos ligavam sabendo por que existia essa associação e para que ela servia. Tivemos professores de Campinas, médicos do Piauí, do Maranhão, de Belém do Pará, de Brasília, nos procurando e dizendo o que essa associação fazia e por que ela estava sendo formada. Doutor Tiago, primeiro eu quero fazer um grande agradecimento ao senhor, que foi a mola propulsora desse trabalho, que nos acolheu na Assembleia, na Câmara Municipal, quando nós informamos ao senhor que tínhamos feito a cirurgia bariátrica e que nós vimos nas redes sociais grande desinformação. Existiam aquelas fotos fazendo biquinho, mas nós sabíamos que atrás daquelas pessoas existiam pessoas doentes. Então, nós nos preocupamos em informar direito, procuramos a Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Capítulo Gaúcho, que nós somos muito bem atendidas. Hoje é o Dr. Jarbas Cavalheiro, o presidente, que foi o primeiro médico cirurgião bariátrico que nos acolheu, ele e o Dr. Seabra também, que hoje atua no Moinhos de Ventos. E aí começou esse pequeno trabalho, uma associação que representa o terceiro setor da sociedade. Isso para nós é muito orgulho, porque hoje o terceiro setor consegue fazer coisas que às vezes as políticas não conseguem, dado a várias dificuldades, vários empecilhos, e nós, como a sociedade, nós conseguimos chegar lá no fundão, lá na vila, lá no paciente que está com problema, eles nos buscam, né? E dizer aos senhores que lidam com a cirurgia bariátrica que nós não somos procuradas hoje por quem recém fez a cirurgia, que está bem, que está sendo acompanhada pelos seus grupos. Nós fomos procuradas por pessoas que tinham feito cirurgia há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, e estavam num estado de saúde tão precária, porque os médicos naquela época não tinham equipes multidisciplinares, né? Eles ainda, alguns médicos já haviam falecido também, no caso de algum médico da Santa Casa, e as pessoas se sentiam desamparadas. O que a associação começou a fazer? Buscar profissionais, até das equipes médicas, que nos auxiliassem. Que diz, olha, nós precisamos de auxílio para atender alguns pacientes que estão no desamparo. Mas nós somos uma ONG, hoje qualificada como OCIP pelo Ministério da Justiça, que busca auxílio, que busca patrocínio, e a gente sabe que é muito difícil. Então, hoje nós damos cara à tapa e vamos, com toda a coragem, buscar esses profissionais que resolveram nos ajudar e atender
esses pacientes tanto na área da nutrição, como da psicologia, da atividade física, na fonoaudiologia, que a gente sabe que é muito importante, e aí envolve cardiologista, pneumologista, ortopedistas, fisioterapeutas, enfim, pessoas que precisavam de ajuda, mas não tinham nem como buscar o médico, o seu médico, né? Então, a associação está há quase 8 anos fazendo um trabalho de formiguinha, buscando, com o apoio desses profissionais. O nosso grande sonho é um dia ter dinheiro para ajudar aqueles pacientes que estão morrendo na fila a fazer uma cirurgia particular, mas nós não temos recursos. A gente busca, mas o patrocínio hoje é muito difícil. Não estou chorando, mas estou dizendo uma realidade. Então, nós, do terceiro setor, imbuídos de boa vontade, essa é a grande palavra, nos comprometemos com pacientes e, às vezes, até pedimos para algum profissional atendê-los gratuitamente, e a gente até se oferece para pagar a consulta ou pede um desconto para esse profissional atender os pacientes que nos procuram. Um ponto que eu acho muito importante, existem várias políticas públicas hoje para tratar o obeso, mas sempre no âmbito da nutrição. A doutora psicóloga deve saber que a psicologia hoje é a base do sucesso da cirurgia bariátrica. Porque se o paciente não tem uma cabeça bem preparada, a cirurgia em seguida vai por água abaixo e esse paciente volta a engordar e volta a ter todas as comorbidades que tinham e mais as que foram associadas devido à cirurgia bariátrica. Então, se não houver a triangulação, psicologia, nutrição e atividade física, eu acho que, claro, os senhores são importantíssimos, mas no pós-cirúrgico, nós precisamos contar com essa triangulação para fazer o sucesso da cirurgia bariátrica. Aqui nós temos, do meu conhecimento, 3 profissionais da área de educação física, que é o Lauro, que está lá na ponta, que é um grande incentivador, também que trabalha com crianças, tem grandes trabalhos em escola com crianças e sabe da importância do tratamento, o professor Edgar Maurer, e aqui atrás, o nosso querido professor Amaral, que trabalha com psicomotricidade infantil, é um trabalho importantíssimo também, trabalha na área do futebol hoje, com o Paris Saint-Germain, também como parceiro, colaborador, e ele nos relatou também a dificuldade que ele tem que trabalhar com certos tipos de crianças por não terem motricidade ou por estarem acima do peso. Então, se nós formos numerar todos os profissionais que têm nos auxiliado, temos a Simone Misturini, que chegou agora ali, que é a nossa psicóloga de plantão, operada bariátrica, e está sempre nos apoiando, nos incentivando, e ela é uma das psicólogas que mais atende os pacientes gratuitamente, porque nós precisamos de ajuda, né? Então, o que eu quero dizer aos senhores, que eu tenho muito orgulho de dizer aos senhores, eu sou o terceiro setor e estou fazendo alguma coisa pela sociedade. Estou, entre aspas, porque nós somos uma equipe, né? Tem ali a Bianca, minha filha, eu fui a cobaia da cirurgia bariátrica e ela fez depois, para ver se daria certo, porque o esposo dela é viúvo de uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, que morreu no pós-cirúrgico. Então, existiu toda uma preocupação da família dele, a nossa também, de que tivesse sucesso essa cirurgia. Ela passou por um período bastante conturbado na família do esposo, porque poderia ser a segunda vítima, né? Mas, graças a Deus, está aí ela com sucesso, depois teve um bebê e a coisa está andando. Doutor Tiago, a lei que nós propusemos, que o senhor também nos ajudou a levar adiante, que é a Lei 11.746 do município de Porto Alegre, que é a que obriga os restaurantes a dar descontos aos pacientes bariátricos, ela foi muito polêmica no início, nós sofremos grandes ataques na mídia e de donos de restaurantes, alguns ainda não dão desconto, mas a gente tem o telefone do PROCON para fornecer. Ela teve um impacto psicológico muito importante. Na nossa mídia, nós temos um relatório de mídia bem intenso, que inclusive nós passamos pela Rede Bandeirantes, pela Rede Record, pela Globo, tudo que, pelo programa do Bibo, que o Luciano já seguido nos chama lá, e a gente tem tido um grande apoio de vocês, quero te agradecer também, Luciano, e ao Bibo, que nos facilita
oportunidade de chegar até a população também. Nós sabemos também que desculpe, eu perdi um pouco o fio da meada, mas a nossa associação ela está preocupada com essa lei, fez essa lei justamente para auxiliar os pacientes, mas os donos dos grandes restaurantes e mais caros de Porto Alegre que aderiram à lei, eles dão hoje 50% de desconto, tipo Riverside, galeterias perto do aeroporto, mais a Casa do Marquês e outros tantos restaurantes de renome, porque eles verificaram que quando o paciente bariátrico voltou lá com essa lei, o desperdício de alimento diminuiu no restaurante. Acredite ou não, o paciente bariátrico enchia o prato e não comia um terço. Até o próprio administrador do Riverside disse, olha, que coisa interessante, os meus clientes, depois dessa lei, que eu soube que fizeram cirurgia bariátrica, começaram a se servir bem pouquinho. Antes eu botava aquele prato de comida fora, às vezes eu até me obrigava a cobrar um buffet normal pela quantidade de comida que era desperdiçada neste momento, né? Esses pacientes hoje, eu tenho certeza, porque eu sou uma delas, a minha filha também, e a gente sai com outros pacientes bariátricos em restaurante para ver como está, servem hoje um pouquinho de comida e diz assim, olha, como funciona essa lei? Mas ela é muito mais importante, não pelo valor que é descontado, porque tem gente que dá R$1 de desconto, R$2, a gente não pode impor, né, o percentual, porque até é inconstitucional, o desembargador está ali que me apoia também. A iniciativa privada não pode ser obrigada a dar o desconto, porque ele tem o serviço dele para pagar, tem os seus funcionários, tem a estrutura da sua casa, mas o fator do paciente que fez a cirurgia chegar no restaurante com a carteirinha, nós temos uma carteirinha da associação que tem todos os dados ali, até se é doador, qual o tipo de sangue, e, enfim, se tem alergia ou não. Ele chega com essa carteirinha, com a sua foto, com toda a indicação, o paciente ele se inibe de desperdiçar comida e a coisa funciona. Então, é muito mais pelo lado da psicologia do que realmente o desconto que o restaurante dá. Essa é uma lei que São Paulo tentou fazer, mas impôs 50% e não deu certo, porque eles impuseram 50%. A gente não impõe nenhum valor, porque não pode. Eu sou da área jurídica também e sei o quanto é difícil e quanto é inconstitucional que eu imponha a uma iniciativa privada um desconto de um serviço que ele sabe o quanto custa, mas funciona. Muito obrigada, doutor Tiago, porque o senhor também é responsável por todo o sucesso que hoje a ABAOB tem, ex-Gabisul, né? Porque era rio-grandense, hoje é brasileira. E eu quero dizer também que dia 11 de novembro é o Dia do Bariátrico de Porto Alegre, graças à efeméride também proposta pelo Dr. Tiago, que foi aprovada na Câmara Municipal. E nesse dia a gente tenta fazer a caminhada, alguns bariátricos vão lá e nos acompanham. Nós botamos um gazebo na Redenção, bota lá cirurgia bariátrica, aí as pessoas veem o que é a cirurgia bariátrica, a gente informa. Algumas equipes médicas participam conosco ou mandam seus profissionais. O Conselho Regional de Educação Física sempre nos apoia e manda profissionais da atividade física para fazer a bioimpedância no público que passa ali. Nós fazemos panfletos explicativos do porquê da cirurgia bariátrica, a importância do tratamento pós-cirúrgico, por que o paciente tem que se comprometer com o tratamento, porque ele é, como o doutor Eduardo falou, ela não é o fim do tratamento, ela começa uma outra etapa, né, doutor? E a gente sabe que é mais difícil do que quando antes eu era obesa e tinha que fazer dieta. Hoje eu continuo fazendo dieta. E sei o que eu não posso mais comer, para não voltar ao estado que eu estava antes, que graças a Deus me livrei de toda a comorbidade, diabetes, pressão alta e outra, enfim, meus triglicerídeos eram altíssimos. Eu era uma bomba ambulante. Hoje estou estabilizada. Então, é isso mais ou menos que eu quero dizer, doutor, porque se eu deixar eu falar, como diz a minha filha, não dá o microfone para minha mãe. Obrigado. Muito obrigada, senhores. Doutora Marta Beltrame, representando o Ministério Público, uma satisfação em tê-la aqui, doutora Marta. Primeiramente, queria cumprimentar o doutor Tiago pela excelente iniciativa da abertura dessa frente parlamentar, todos os integrantes da mesa,
senhoras e senhores aqui presentes, parceiros aí de todas as associações e entidades, e dizer que o Ministério Público, no seu início, na sua formação, trabalhou muito com a judicialização dessas questões, né, de buscar a solução para as questões individuais. Hoje, o Ministério Público está trabalhando com a prevenção, com a implantação de políticas públicas junto aos gestores estaduais, municipais e federais, e, principalmente, nós procuramos, nessa área, trabalhar com 3 princípios básicos. A alimentação é um direito constitucional, direito à alimentação, mas também o dever da alimentação escolar é um direito constitucionalmente previsto. E é nossa absoluta prioridade o cuidado da criança e do adolescente, e do direito da alimentação saudável que esse jovem precisa ter. E começou a se trabalhar uma série de ações. O Conselho Nacional do Ministério Público, junto com os ministérios públicos do país, realizaram um estudo e, a partir daí, nós fizemos juntos uma resolução, a Resolução 67 de 2018. Nela se busca trabalhar o incentivo, a fiscalização, para que se desenvolva o monitoramento e a fiscalização para que sejam obedecidas as normas previstas pelos estabelecimentos comerciais. E também a gente trabalha nessa resolução a fiscalização, a obediência ao Código do Consumidor e o incentivo ao aleitamento materno. E como é que isso chega na obesidade? Bom, nós começamos a trabalhar hoje no Ministério Público a recomendação para que as escolas tenham alimentos saudáveis. Nós estamos trabalhando, então, para garantir esses princípios, que é a alimentação, a prioridade à infância e a garantia a um ambiente saudável, para que a questão da publicidade em volta do alimento. Então, a gente está trabalhando 3 frentes, recomendando ações, esclarecimentos, que é a questão da publicidade em volta do alimento infantil, do alimento voltado à criança e também ao adulto. Então, assim, a gente tem trabalhado muito, fizemos até uma cartilha com relação à publicidade saudável, né? E não ter uma publicidade abusiva com relação aos alimentos. Hoje a gente sabe que a publicidade está muito ligada à forma como a gente compra o alimento e consome o alimento. Hoje, as propagandas na televisão, no rádio, nos veículos impressos, encantam aos olhos. Quem nunca viu uma rede de supermercado conhecida que faz propaganda ali que chama a alimentação. Mas a criança e o adolescente, né, é básico, é princípio basilar no Código do Consumidor, que a relação de consumo, ela tem que saber, ela tem que ter condições de consentir e de entender o que ela está consumindo. E a criança e o adolescente acaba não tendo essa capacidade. Então, a gente está fazendo esse desenvolvimento, esse trabalho de não publicidade, proibir a publicidade, tentar, de uma maneira saudável, proibir a publicidade abusiva, né? Fazer propagandas que o alimento esteja voltado à felicidade, ao bom cuidado dos pais, né? O alimento não saudável, acho que alguém que falou da bolachinha recheada, ligada ao lanche escolar, o trabalho feito com as escolas, com o município e com os municípios e com o Estado, para trabalhar essa questão de como a criança, como o alimento chega até a criança, principalmente nas escolas e através da publicidade. Então, para isso, a gente está trabalhando com os promotores, fiscalizem, monitorem e incentivem ações junto aos seus municípios para que se trabalhe isso dentro das escolas. Principalmente, então, a proibição da publicidade de alimentos e bebidas não saudáveis para crianças e que sejam vendidos nas escolas esse tipo de alimento. Também a gente trabalha a questão do bullying, que está muito ligado. Também junto, a gente aproveita, vai na escola e trata essa questão do bullying, que às vezes está ligado à obesidade, das embalagens,
né, que tem se trabalhado muito a prevenção para conseguir se ler o que está na embalagem, o valor calórico, o que está ali seja compreensível, seja visível. E nesse trabalho, a gente trabalha, então, procura auxiliar a prevenção da obesidade adulta e infantil. O senhor está de parabéns, e a saúde é uma questão que está muito afeita às atribuições do Ministério Público, a questão da criança e do adolescente também, mas o adulto também pode ser atingido por uma propaganda abusiva ou enganosa. Então, é um meio que o Ministério Público procurou trabalhar, que não é a judicialização de ações, em sim trabalhar de uma forma resolutiva, numa forma interconectada com os estados, municípios. Hoje nós trabalhamos a educação de forma regionalizada, por promotorias de justiça regionalizada. Tem um promotor que cuida de determinadas regiões para justamente, junto com o município, com os agentes de saúde, com os hospitais, com as escolas, poder trabalhar e implantar políticas públicas que tragam a criança, o adolescente e o adulto uma vida saudável. Muito obrigada, uma honra aqui, foi um aprendizado. Muito obrigado. Encerra, então, a Bianca. E depois eu tenho já uma provocação para fazer, uma pequena provocação muito rápida. Quero saudar, eu não me lembro se eu saudei o Lauro Birajara Aguiar, educador físico. Nós fizemos uma grande ação aqui, simbólica, mas grande ação aqui, já na Assembleia, e certamente vai ser nosso parceiro aí em diversas situações. Bianca. Boa noite, agradeço a todos pela atenção de hoje. E como vice-presidente da associação e filha da Jussara, agora filha da presidente agora, eu trabalho dentro da associação na parte dos projetos, eu coordeno os projetos que a associação desenvolve na prevenção da obesidade. Nós temos um projeto chamado Pequeno Ecocidadão, que já participou por 2 anos nas escolas do município como piloto. Ele conseguiu em 4 meses de projeto, que ele é tipo uma gincana escolar, que a gente fica 14 encontros na escola. Com a turma que nós fizemos, a gente conseguiu baixar em 4% a obesidade infantil na escola, nesse grupo aplicado. Então, nós tínhamos uma média de 23% de obesidade já nesse grupo escolar. Dali se baixou 4% a obesidade dentro do programa, em 4 meses, usando a parte de psicologia, nutrição, a parte de preparador físico e mais a horta escolar, a questão do contato com a família. Então, tem resultado, sim, a prevenção, feita ela de um modo multidisciplinar, a gente conseguiu atingir resultados com o projeto nosso da associação. Ele não seguiu à frente nas escolas por falta de verba, foi feito do bolso da associação e com parceiros o projeto. Nós fizemos 3 edições já nas escolas de Porto Alegre, e no verão a gente conseguiu fazer uma ação muito diferente, que foi uma estação à beira-mar de Tramandaí. De dezembro a março nós ficamos à beira-mar com quiosque, que trabalhou a questão ambiental e a questão de saúde juntas. Então, desde horta vertical, questão da prática da alimentação saudável, compostagem, caixas, a gente fez caixas com as crianças de sensibilização de alimentos, então tinha nas caixas de feijão, arroz, elas perderam o contato com o alimento, a criança não tem esse primeiro contato em sentir o alimento, então a gente tinha caixas sensoriais com as crianças para brincar com o alimento, de conhecer, então tinha oficinas na questão de nutrição saudável na beira-mar. Então foi um trabalho que repercutiu ao estado todo, que deu uma repercussão muito grande para a associação também, e o convívio de famílias junto conosco na estação. Então, acho que dali, sim, teve mudanças de hábito e algumas ações também que ficaram para o município e que vão se repetir nesse próximo verão. Então, já gostaria de deixar o convite a todos que quiserem participar conosco a partir de 28 de dezembro até o final do Carnaval, que é março, 28 de fevereiro, que é o final do Carnaval. A estação vai estar novamente em Tramandaí, com o projeto acontecendo à beira-mar. Então, é um espaço aberto a público, que trabalha a questão ambiental e saúde junto. A Secretaria de Saúde e Meio Ambiente de Tramandaí ficam conosco no projeto. São feitos testes rápidos da saúde no local. Então, todo sábado, a Secretaria de Saúde leva testes rápidos para a comunidade, gratuitamente, então, na estação. Então, eu trabalho ali a prática esportiva, tem a ginástica, e tem o teste rápido, tem a prática da horta, tem a nutricionista conversando, tem o agrônomo conversando ali também sobre a questão de como fazer isso em casa, como levar essa prática para a família. Tem a bióloga que faz a ecocaminhada, que é uma caminhada guiada na orla, para entender a biodiversidade, integrar a atividade física ao meio ambiente. Então, é um projeto que também engloba o atendimento à cidadania. E na escola, assim que nós tivermos verbas para retornar à escola, a gente está retornando também com esse projeto, que tem um custo médio de 50 mil por implementação, que são 4 meses, isso dá para atender 120 crianças com esse valor.
Então, as últimas edições foram bancadas pela associação. Então, está agora a busca de recursos para que siga com esse projeto dentro das escolas, que teve realmente um retorno efetivo, não só na questão da obesidade, quanto a escola que a gente fez o projeto, teve melhor índice de desenvolvimento escolar do semestre na rede municipal. Então, afetou, inclusive, no crescimento escolar das crianças o projeto acontecendo. Então, a prática alimentar ajudou também a conscientização de um estudo melhor, uma convivência melhor em família também na escola. Só aproveito para falar algumas coisas também importantes, que me assustam como uma associação. O Hospital Santa Casa lançando agora o Centro Cirúrgico para Cirurgia Bariátrica Infantil. Isso é uma coisa que, tudo bem, acho que é importante, tem crianças que estão em risco, mas já estamos num excesso de sobrepeso infantil, que é um alarmante, um centro cirúrgico para a obesidade, né, de cirurgia bariátrica para criança. Antes era com 16 anos, com judicial, e 18 liberado. Então, me assusta um pouco ver, hoje, ter um centro cirúrgico já para a cirurgia bariátrica infantil. A questão da gordofobia. A palavra-chave para mim é respeito, né? A gente vai numa academia, não passa na roleta. A gente vai no banheiro da academia, não senta para botar uma roupa. Tu vai na nutricionista, não cabe na poltrona. Então, é difícil tratar mesmo a obesidade. Sendo que nós temos uma lei federal, que é de 2004, que é a Lei da Acessibilidade, né, que deveria atender em todos os âmbitos, né? Não somente cadeirantes, né, mas também as pessoas que têm obesidade maior. Né? Eu cheguei a 150 quilos, então... Muitas dessas barreiras eu tive para chegar ao tratamento, a questão do trabalho também. A gente fica inteligente depois que emagrece, é impressionante. A gente fica assim, mega inteligente depois, porque é outro impacto na área profissional. Com certeza. Então, eu acho que o respeito ao bariátrico, né, ao obeso, então também é a palavra-chave. E a minha contribuição seria essa, então, convidar a todos para participar do projeto da praia, do verão e nas escolas, quando estiver acontecendo. E contem conosco, acho que respeito ao obeso é o nosso lema como associação também. Obrigada. Maravilha. Quero finalizar, então, agradecer a presença de cada um de vocês, o sucesso do debate da prevenção, tratamento desse problema de saúde pública vai passar certamente para a participação de cada uma das entidades que vocês representam e tomo a liberdade para fazermos... Como nós quatro somos cirurgiões, e eu sou muito cirúrgico, né, nesse tipo de situação, eu acho que nós temos que avançar para ações, né? E para nós podermos nos organizar, eu peço a permissão de vocês para já incluí-los num grupo desse instrumento aqui, do WhatsApp, para que nós possamos, por ali, conversar e nos comunicarmos de ações visando o avançar dessa frente, certo? Então, eventualmente, quem precisar sair do grupo, depois sai, mas, inicialmente, a gente vai incluir a todos, a assessoria tem ali a listagem, para que a gente possa combinar por ali algumas ações, né? A ideia é que se tenha periodicamente alguma ação, né? Não necessariamente na Assembleia, mas em um outro local, e que as entidades aqui possam ter, e as pessoas aqui possam ter representação nessas ações. Muito obrigado, e que possamos cada vez mais discutir esse tema, né? Prevenir e tratar adequadamente. Obrigado. Doutor Tiago, eu gostaria também de fazer um convite, que nós estamos começando a organizar o nosso 4º seminário de obesidade e cirurgia bariátrica. Já fizemos 3 seminários, inclusive o último realizado foi na FAMURS, porque nós convidamos secretários de saúde e grupos de saúde do interior do Estado, e foi um sucesso, para vir aqui também no auditório da FAMURS, conhecer cirurgiões bariátricos e o que era uma cirurgia bariátrica. Tivemos também a equipe multidisciplinar de vários grupos também participando desse seminário, e nós queremos aproveitar o dia 11 de novembro para fazer mais um seminário, porque nesse seminário sempre existem as novidades, sempre existem os focos que a gente às vezes esquece num, mas faz no outro, e vão agregando profissionais para nos auxiliar e também divulgar os seus trabalhos. E é muito importante que a sociedade participe desse tipo de ação, porque existem mitos na sociedade da cirurgia bariátrica, existem informações erradas, e nesses momentos, quando nós conclamamos outras ONGs para participar,
elas levam a informação para as suas regiões. Então, fica agora, na agenda, nós vamos fazer essa agenda de, no dia 11 de novembro, fazer mais um seminário de cirurgia bariátrica, quem sabe aqui, na Assembleia. Maravilha. No auditório, Coloca no grupo. Um abraço. Obrigada. Uma boa noite a todos. Pessoal, nós precisamos fazer uma foto com as pessoas que participaram até agora. Enfim.